Olá, nessa aula eu quero mostrar para vocês a diferença entre aplicar, somente aplicar, aplicar e investir, um conceito introdutório para vocês sobre alocação de ativos. É uma aula muito importante para fechar aí o módulo 3, para você entender bem quando eu falo de aplicação e de investimento. Eu fiz 3 simulações. Uma simulação nesse primeiro gráfico de pizza, uma simulação a partir de uma carteira de 100 mil reais, onde esse investidor somente aplicou o dinheiro. A taxa ao ano, como vocês podem ver aqui, é de 14%. Então, esse investidor, na verdade, ele é mais conservador, ele pegou 100 mil reais e simplesmente aplicou por um período de 60 meses, ou 5 anos. E o que eu quero dizer com isso? Ao aplicar a uma taxa de 14% ao ano fixa, vocês podem perceber que esse investidor ele obteve uma curva de crescimento em 60 meses, como demonstrado aqui embaixo, de 192.554. Ou seja, ele transformou 100 mil iniciais com aplicações conservadoras a uma taxa de 14% ao ano e conseguiu atingir um capital de 192.554. E aqui eu simulei um segundo investidor que, ao invés de deixar 100% em aplicações, ele deixou 90% em aplicações e 10% ele fez investimentos, também em cima dos mesmos 100 mil reais. E esses investimentos, hipoteticamente, renderam para ele, durante os 60 meses, que são 5 anos, cerca de 25% ao ano. E aí eu ponderei a carteira como um todo, né, com 90% dela rendendo por 5 anos a 14% e 10% da carteira rendendo a 25%. Qual a diferença desse investidor para esse daqui? Esse investidor aqui, ele entendeu a diferença de se pegar parte do seu patrimônio e investir. Esse investimento ele pode ser em ações, ele pode ser através de fundos imobiliários, né, investindo em imóveis, pode ser um investimento em participação em alguma empresa, alguma pequena empresa, alguma startup, enfim. São 10% do seu patrimônio que você vai direcionar a correr um pouco mais de risco. Você vai investir esperando que esse capital cresça numa velocidade maior. Reparem que a curva de crescimento durante os 60 meses desse investidor B aqui atingiu 203.818 nos 60 meses. Veja que ele obteve um retorno maior do que o investidor A, que obteve simplesmente 192.500. Agora eu peguei um outro investidor, um investidor C. E qual foi a diferença? Já esse investidor, somente 80% da carteira dele, daqueles 100 mil iniciais, os 100 mil são iguais para os 3, somente 80% dele ficou nas aplicações, na mesma taxa, 14% ao ano. Essa taxa de 14% ao ano é a mesma para os 3 investidores, investidor A, investidor B e investidor C. Reparem que dos 20% que ele foi para investimento, ou seja, é um investidor que tem um balanceamento da carteira maior, ou seja, mais diversificado, porque 20% ele já alocou para investimento, porém, ele não é um investidor de tanto risco, porque ele conseguiu somente 20% ao ano, enquanto o investidor B conseguiu 25% ao ano em 10% da sua carteira. Esse cara aqui tem um perfil de risco um pouco maior. Ele foi atrás de uma rentabilidade maior com uma parcela menor do capital. Esse cara aqui, ele simplesmente modificou a alocação dentro da carteira dele, porém, ele não foi tão arriscado. Conseguiu modestamente 20% ao ano. Seja investindo em ações, investindo em fundos imobiliários, investindo em fundos multimercados, enfim, produtos de investimento que tenham um apelo ao risco maior. E esse cara conseguiu, então, 20% ao ano. Agora, veja o comportamento da curva de capital dele. Em 60 meses, ele fechou com 203.811. Muito bem, idêntico ao investidor B. Muito idêntico. Aqui, vocês percebem a diferença entre investir, aplicar e o nível de risco que vocês estão dispostos a tomar. Resumindo, o investidor A, ele simplesmente é um aplicador.
ele for no menor retorno no final de 60 meses, em função da restrição total dele ao risco e da manutenção somente a aplicações. Se você for esse tipo de investidor, saiba que a tua batalha para atingir a liberdade financeira, ela vai ser mais dolorosa porque você vai precisar de mais recursos. Apenas para esclarecer, não houve, durante esses 60 meses, não houve nenhuma injeção nova de capital. Perfeito? Começamos com 100 mil e terminamos os 60 meses somente com esses 100 mil investidos. Porém, se o seu perfil está aqui como investidor A e não faz esse balanceamento entre investimento e aplicação, saiba que para você atingir a sua liberdade, para atingir os seus objetivos, você vai precisar poupar ou poupar mais para poder colocar mais dinheiro nessa aplicação ou tentar de alguma forma, dentro das aplicações conservadoras, melhorar esses 14% ao ano, que também são valores hipotéticos. Porém, é muito difícil, somente usando aplicações de risco menor, você conseguir uma taxa muito maior do que a média do mercado fora dos bancos. Dentro dos bancos, essa taxa cai mais ainda. Perfeito? Já o investidor B, resumidamente, é um cara que tem uma alocação um pouquinho mais diversificada, mas ele tem um perfil um pouquinho mais de risco. E ele conseguiu aí 25% ao ano, atingindo 213. Agora, esse cara aqui, correndo menos risco, porque se ele conseguiu somente 20%, provavelmente os ativos que ele investiu são de menor risco. Mas, devido à alocação maior nesses ativos de investimento, ele conseguiu também uma curva de crescimento idêntica a quem correu maior risco nos investimentos. Ou seja, em risco e o quanto que você vai colocar do seu dinheiro naquele investimento de risco é que vão determinar, é que vão fazer a diferença para você atingir o seu objetivo, para você chegar lá na frente e alcançar a sua liberdade financeira. Então eu quero que você saia desse módulo entendendo perfeitamente que o investimento é a ponte para a tua curva de capital aumentar, como você vê aqui embaixo nesses dois gráficos. Essa é a ponte. Sem investimento, a tua caminhada para a tua liberdade financeira vai ser mais árdua. Uma vez que você passa a investir, que você vai colocar parcela da sua poupança nos investimentos, é muito importante agora definir a que nível de risco você vai expor essa parcela do seu investimento. Quanto mais risco, maior a probabilidade de retorno. Porém, isso não significa você atingir a liberdade financeira. Como a gente viu aqui no investidor C, ele correu menos risco no investimento, mas fez uma alocação maior. E por que talvez ele tenha feito isso? Talvez a certeza dele no investimento que ele encontrou seja maior. Digamos que você encontre um imóvel para negociar, e você tem uma certeza de que consegue 20% ao ano de rentabilidade negociando aquele imóvel, ou de repente você faz investimento em automóvel, você compra e vende automóvel, né? Você compra 1, 2, 3, 4, e você sabe que isso no longo do ano vai te dar um retorno de 20%. Você consegue esse retorno de 20%. Isso é um tipo de investimento, é um empreendedorismo. E aí o que você faz? Ao invés de você colocar somente pequena parcela, por que não colocar, sei lá, 20% da sua conta nesse tipo de investimento? E é porque você tem uma certeza maior de que consegue tirar daquele investimento 20% ao ano. E é exatamente o que esse investidor C aqui fez. Ele determinou 20%, ou seja, uma parcela maior da poupança dele para aquele tipo de investimento, porque talvez ele tivesse a certeza de que ele consegue extrair dali 20% ao ano. E, ao que me parece, o investidor B aqui simplesmente foi para um risco, assumiu 10% de um risco e teve sorte de conseguir durante 5 anos 25% ao ano. Mas, provavelmente, esse cara correu mais risco. Ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês relativos a investimento e poupança. Então, vocês vão sair desse módulo com a perfeita compreensão de que investir é muito importante para você atingir o seu objetivo. E uma vez que você determina que vai ser um investidor, aí você parte para delimitar que tipo de risco que você vai correr ao investir. Um grande abraço, clique então no botão continuar para você ir para o fechamento desse módulo.